Olá, irmãos, boa tarde. Vamos começar a nossa série Coisas que eu diria para os meus irmãos. Para variar, eu tô aqui na pia, que é onde tudo começa. Hoje entendo e acho muito valioso o tempo de pia. Eu já lavei umas 2 horas de louça, não acaba. Mas ainda tem um tanto, então eu vou aproveitar para fazer a introdução a respeito desse projeto. Eu estive em Porto Velho 2 vezes esse ano e pude conviver um pouco com a casa dos meus pais e os meus irmãos e vejo que agora eles estão numa fase de mais compreensão e também numa fase em que eu precisei de muita ajuda, que eu tive muitas questões, tive muitas dificuldades e como eu não tinha nenhuma irmã mais velha que já tinha passado por esse caminho para me ajudar, achei que eu pudesse ser a pioneira dentro de casa para dar alguns caminhos, algumas orientações, algumas dicas daquilo que eu vivi, passei e que superei ou falhei, mas que possa contribuir para a formação deles. E essa ideia foi apoiada pelos meus pais, a gente já chegou a conversar sobre algumas coisas enquanto eu estava em Porto Velho, mas eu queria dar continuidade. Acho que são muitos assuntos valiosos e importantes que eles vão precisar nesse momento e que eu posso abordar. E vai ficar salvo, então no dia que eu precisar para os meus filhos eu vou poder retornar aqui e lembrar quais eram os conceitos, os valores, os princípios, as dicas e tudo mais. Mas é nessa posição de irmã que eu venho falar hoje. E já para começar, eu sei que esse vídeo ele vai ser compartilhado com algumas outras pessoas. Eu preciso trazer a informação de que tudo aquilo que vai ser dito parte do princípio e do valor que eu recebi, dos princípios e valores que eu recebi lá na casa do Tiago e da Poliana, né? Fui criada por eles e o que eu entendo por valor e princípio foi o que me foi passado. Então pode ser que para você que tá vendo, que não foi criada pelo Tiago e pela Poliana, talvez não faça sentido em algum ponto. Ou talvez você discorde da opinião e da posição, e não tem problema, né? Cada um tem valor e princípio e que recebeu e que pode ser alterado também se você julgar que faz sentido. E se não julgar e não fizer sentido, não tem problema. O que eu falo e o que eu vou dar de conselho, de dica e de orientação é com foco nos filhos do Tiago e da Poliana, que tem esses mesmos valores e princípios. Então, se não servir para você o conselho, pelo menos eu instigo para que sirva de incentivo à conversa. Então, talvez você possa levar para dentro da sua casa, para os seus irmãos, para a sua família, para os seus filhos, e discutir, conversar sobre, e talvez vocês descubram os seus valores e princípios, né? Mas, entendendo os valores e princípios que eu recebi, alguns, com o tempo, eu pude lapidar, ou entender melhor, ou reaplicar, ou mesmo trocar, né? Aquilo que eu não achei que fazia sentido para minha vida, aquilo que talvez eu não tenha concordado, a partir da minha experiência, da minha vivência e da aquisição de maturidade aí com o tempo, eu pude analisar e fazer, julgar esses valores, né? Como todos nós deveríamos fazer. Às vezes a gente acaba recebendo algo e seguindo cegamente sem questionar. E eu acho que isso talvez não seja muito saudável, porque às vezes a gente carrega algumas práticas, valores e princípios que não condizem com aquilo que a gente quer ser, com a pessoa que a gente quer ser, né? E tá, de onde são então os nossos princípios e valores? Lá da casa do Tiago e da Poliana. São valores bíblicos. Os meus pais quiseram ensinar para nós os valores e princípios que a palavra de Deus ensina, a Bíblia Sagrada. Se não foi assim na sua casa, se você não teve condição de receber esse ensinamento, tudo bem. Agora que você talvez tenha a oportunidade de ler sozinho e conhecer isso pode ser aplicado. Nós entendemos que, seguindo esses princípios e valores,
nós estamos caminhando em direção ao céu na eternidade, né? Em obediência a Jesus, que nós temos como Senhor das nossas vidas, Salvador, né? Libertador, perdoador e tudo mais. Tudo. Jesus é tudo para nós. Lá naquela casa, cada um de nós escolheu seguir a Jesus, então todos nós estamos sujeitos a essa mesma palavra, a esses mesmos ensinamentos e essas mesmas práticas. Então, por isso, essa conversa ela é válida. Eu não estou falando com crianças e adolescentes alheios, né, aos ensinos bíblicos, que nunca ouviram falar a respeito, e agora eu vou trazer uma novidade. Esse não é o nosso caso. Todos nós tivemos muitos ensinamentos e muitas vezes aqui eu vou relembrar tudo aquilo que a mamãe e o papai diziam para nós, né, ensinando a respeito da palavra, e como que agora eu posso falar sobre isso, porque um pouco depois eu pude entender, absorver aquilo fez parte depois da minha realidade, da minha prática, e fez sentido para mim. Talvez na hora que eu recebi aquele ensinamento não tenha feito sentido, e pode ser que os meus irmãos estejam vivendo a mesma coisa. Eles estão. Então, era importante trazer um segundo ponto de vista de quem passou, de quem conseguiu absorver, de quem entendeu e qual que é o efeito disso, né? O que isso gera. E quando eu estava lá em Porto Velho, eu trouxe isso para os meus irmãos. Eu falei, olha, eu gostaria de conversar mais com vocês sobre como a gente está um pouquinho distante, talvez a forma como a gente tenha de abordar isso e conversar e talvez repetir. Porque aqui no vídeo você pode voltar e assistir de novo, e ouvir mais uma vez, e outra, enquantas forem necessárias para que isso seja internalizado, aprendido, né, verdadeiramente. Então, aconteceu muitas vezes na minha vida que eu precisei ouvir, e esse é o papel dos pais, muitas vezes, insistir no ensino, até que aquilo realmente entre, né, esse é a catequese das nossas vidas. Tem que catequizar a palavra, tem que catequizar os valores e os princípios. Então, os meus pais fizeram isso. Mas para os meus irmãos, se eles precisarem ouvir várias vezes esse segundo ponto de vista, no vídeo eles vão poder. E nós vamos ter tratado e conversado sobre diversos assuntos importantes para eles nessa fase que eles estão. Aos que não sabem, né, para a comunidade em geral, eu tenho 23 anos. Hoje é 13 de dezembro de 2025. Eu tenho 23 anos, estou prestes a completar 24. Eu tenho 4 irmãos mais novos, a Jordana, a Emanuela, o Isaac e o João Lucas. Eles são todos de idades diferentes. A Jordana está com 19, a Emanuela com 16, o Isaac está com 13 e o João Lucas está com 9. Então a gente tem todas as fases acontecendo agora nesse momento, e cada um vai ter a sua peculiaridade, e também muda muito por causa da personalidade, o jeito de cada pessoa, né, de cada um deles, mas aquilo que é principal e básico, dá pra gente ir conversando sobre. A minha experiência provavelmente não vai ser igual a deles, e a minha personalidade também não é igual a deles, cada um de nós tem uma personalidade diferente, mas os princípios e valores, eles são comuns. E aí cada um, de acordo com a sua personalidade, com a sua percepção, o seu julgamento, a sua vivência, experiência, vai ouvir, julgar e aplicar conforme achar, né, importante, necessário. E eu sei também que existe um trabalho do Espírito Santo de trazer o convencimento. Então a minha ideia também não é convencer ninguém sobre a forma de se comportar, é só trazer reflexão, pensamento mesmo, análise, autoanálise e diálogo. Eu acho que muita coisa foi muito melhor na minha vida quando eu comecei a dialogar com os meus pais. Não é discutir, é dialogar. Olha, e com honestidade, com verdade, porque muitas vezes eu menti. Mas quando eu comecei a ser verdadeira e a expor o que eu sentia, os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu pude ser acolhida, mas também ajustada, corrigida, porque algumas falas e pensamentos demonstravam que eu não estava normal, não estava legal, não estava bem. Tinha algo que precisava ser ajustado dentro de mim, e só foi possível identificar, né? Os meus pais identificar isso em mim quando eu abri a minha boca para falar. Então, eu
também orientei os meus irmãos e recomendo sempre que a gente converse. Ó, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, trazer o que está acontecendo, contar a verdade. E uma coisa que a minha mãe sempre falava é que quando a gente fala a verdade, a gente exala a justiça de Deus. Então a gente vai poder ter todos os efeitos positivos do conserto, o ajuste, a partir de quando a gente trouxer a luz e verdade sobre as coisas. Então, partindo daí que eu trago essa conversa. Sei que cada um deles vai ter uma fase, talvez uma conversa sirva mais para um do que para outro, talvez um possa ajudar o outro lá dentro de casa a praticar, a ajustar. Eles vão conversando entre si, assim como a gente conversou quando eu estava lá. E eu acho que isso vai ser muito enriquecedor. E se não for para ninguém, para mim já serviu poder compartilhar um pouco daquilo que eu vivi. E cada vez que eu falo mais sobre isso, pra quem me conhece já sabe que eu não vou conseguir falar nada sem chorar. Mas a cada vez que eu compartilho mais sobre isso, mais isso se fixa no meu coração. Mais verdadeiro, mais claro parece que isso se torna. Então, não vai ser em vão. Eu sei que há muito proveito, né, em conversar sobre isso. E eu acho, inclusive, que essa formação, essa criação e essa compreensão e entendimento hoje não foi por acaso, né? Eu acho que tudo que Deus faz é perfeito. Deus sabe de tudo que faz. Então, talvez eu, como irmã mais velha, tenha sido parte de um planejamento que Deus sabe, né? A gente não entende tudo, mas eu acredito na palavra de Deus e lá diz que tudo que Ele faz é perfeito. Deus é quem nos chama, nos escolhe e partimos desses valores, desses princípios, desse entendimento. E a gente, conversando lá em casa sobre isso, a gente levantou alguns temas importantes para a gente conversar. E como eu dizia, né, uns vão fazer mais sentido para uns, outros para outros. Um dos temas que a gente levantou para conversar a respeito, por exemplo, foi higiene pessoal. A gente pode conversar e discutir sobre. Às vezes isso serve um pouco mais para os meninos, apesar das meninas também terem a higiene pessoal. Mas às vezes você precisa dizer que banho precisa ser tomado. Apesar de óbvio, para algumas idades não é tão óbvio, né? A gente não tem compreensão de tudo quando a gente é mais novo. A gente tem muita limitação de compreensão, de entendimento, de visão. E é importante a gente ter alguém que amplie essa visão para nós, né? Nos ajude a enxergar melhor. O que eu não estou percebendo aqui, que as pessoas estão dizendo e que é relevante. E eu sempre dou para eles a ilustração de como se a gente tivesse, no período da infância e da adolescência, a gente estivesse dentro de um labirinto. E nesse labirinto é labirinto, a gente não sabe onde é que vai dar, não dá pra ver nada, só dá pra ver os caminhos, mas você não sabe onde vai dar. Mas os pais e as pessoas mais velhas estão do lado de fora do labirinto, eles já passaram pela adolescência, já passaram por algumas coisas na vida adulta, e eles estão do lado de fora gritando pra nós: ei, vem por aqui, vai pra esquerda, pela direita, aí não. E a gente que não enxerga o caminho, a gente deveria dar ouvido a essas pessoas. É assim que acontece na nossa vida. As pessoas estão nos orientando sobre muitas coisas, mas por causa da resistência do nosso coração, da rebeldia e da própria adolescência mesmo, que a gente acha que sabe de tudo, que entende de tudo e que conhece as coisas, e não sei de onde que a gente tira isso, mas a sensação que a gente tem é que a gente sabe de todas as coisas e não dá muito vazão ao que os outros estão tentando falar pra nós, né? E nesse sentido, é o que eu digo pra eles. É melhor a gente ouvir quem tá falando, ouvir. A gente talvez não vai conseguir botar sentido no totalidade, mas pode ser que sirva de alguma coisa. Deixa eu ouvir aqui o que estão falando a respeito. Nossa, tá todo mundo dizendo que eu sou grossa e ignorante, que era o que acontecia comigo. Será que tá todo mundo errado e eu tô certa? Às vezes acontece assim. E a gente julga que ninguém entende, né? Que a gente vive uma vida única. Ninguém sabe o que a gente tá passando, ninguém nunca viveu, nunca ninguém experimentou nada igual. A gente tem a sensação de que a gente é o único na Terra e ninguém mais passou o que a gente passou. E a verdade é que muita coisa a gente passou sozinho. Passa sozinho, vive sozinho, experimenta sozinho, né? Sente calado, muitas vezes.
Mas a verdade, e a Bíblia também diz, que não há nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Tudo se repete. Provavelmente vai ter não só uma pessoa, mas várias que já passaram pela mesma coisa que você passou. Talvez não no mesmo lugar, talvez não no exato nível de dificuldade ou de facilidade, mas passou. E a experiência do outro vai servir para você em alguma coisa. E pode ser mais fácil para você se você ouvir a outra pessoa que passou, que viveu. Talvez um caminho do que fazer, talvez um caminho do que não fazer. Mas o que eu quero dizer é, nessa idade que eles estão, os meus irmãos, é muito mais valioso que eles deem ouvidos ao que nós, irmãos e pais e pastores e líderes e outras pessoas estão tentando ensinar. Todo mundo é uma boa voz para ouvir? Não exatamente. Mas eles já têm condição de filtrar quem são boas pessoas para se ouvir. E mesmo que eles acabem ouvindo um ou outro que diga só o que eles querem ouvir, não o que eles precisam, ainda assim eu acredito na graça e na misericórdia de Deus para que eles possam aplicar esses valores que eles receberam e o coração deles vai estar apto para julgar, né? O comportamento, a fala. Então, é um pouco de racionalidade e um pouco de fé. E a discussão, ela começa por aí. Quando eu era adolescente, eu tinha muita resistência. Não vou falar um pouco não, tinha muita. Eu não queria ouvir o que as pessoas tinham para dizer para mim, porque eu me sentia melhor do que elas. E quando alguém vinha me ensinar alguma coisa, eu olhava para a pessoa e dizia, mas quem é você para me ensinar isso? Você é ruim nisso, você é ruim naquilo, você falha, você erra, então você não tem direito de me ensinar nada. Não tem nada para aprender com você. Esse era um pensamento errado. Hoje eu entendo. E não faz muito tempo que eu tive essa revelação. Independente de quem estiver falando, se aquilo é um conhecimento, se é uma informação, uma verdade importante para minha vida que vai me fazer caminhar num novo sentido de obediência, que converja para a palavra de Deus, converja, não sei. Mas se aquilo estiver caminhando para a palavra, independente de quem falou, eu vou ouvir o que foi ensinado, eu vou absorver aquilo que é bom, e o que não for bom eu descarto. Eu não preciso julgar a pessoa, ver se ela tá apta para me ensinar, para eu aprender ou não. Eu acho que isso é burrice. E eu já ouvi, talvez eu até já tenha repostado isso na internet, de que se você nunca colheu nada, eu não vou ouvir, não vou aprender sobre colheita, sobre plantação com você. Algo nesse sentido. Se você nunca vendeu nada, eu não vou aprender de você sobre vendas. Mas talvez você não seja um bom vendedor na prática. Mas na teoria você saiba toda. E se tiver alguma coisa que eu possa aproveitar de você, mesmo que o seu resultado não tenha sido bom, eu vou tentar fazer com que o meu seja. Com um pouquinho daquilo que você ensinou, um pouquinho do outro, com um pouquinho de prática. Mas se você é o melhor ou se você é o pior, tendo me ensinado algo que é importante, que é valioso e que é bom, que eu olhei para os princípios e valores da palavra e aquilo tá de acordo, eu vou aplicar. E eu acho que isso é uma coisa importante de conversar, né? De alinhar. Porque às vezes a gente, quanto filho, a gente olha para os nossos pais e diz, não, mas vocês não vão poder me ensinar sobre isso porque vocês falham, porque vocês erram, porque vocês não são perfeitos. E a gente muitas vezes exige perfeição dos nossos pais e em lugar nenhum tá escrito que o pai e a mãe sabem de tudo, são perfeitos e não erram. Vamos lá, né? Os pais também falham, erram, dão o melhor que eles conseguem, eu tenho certeza, né? Pelo menos os meus, tenho certeza. Mas nem sempre eles vão acertar. Só que não cabe a mim julgar os erros e acertos dos meus pais. Cabe a mim obedecer. E quem vai ser cobrado pelo que errou e acertou é cada um, é individual de cada um. Eu vou ser cobrada enquanto filha pela obediência que eu devia aos meus pais, se eu cumprir com isso ou não. A eles, a educação vai ser cobrada. Então, o que é de cada um vai ser de cada um. O que eu quero dizer é que se a gente sempre tiver esse mesmo comportamento, enquanto criança e adolescente, de recusar aquele ensino, olhando para a pessoa que está ensinando, talvez a gente nunca aprenda nada. Porque, na verdade, ninguém é perfeito. Ninguém vai estar 100%. E tem pessoas que a gente ainda admira, né? Olha e fala, não, essa pessoa eu respeito.
Mas é que a gente também não conhece tudo. E um dia, quando a gente descobre alguma coisa daquela pessoa que a gente não aprova, que a gente não concorda, que a gente não acha bom, aí pronto, desmorona tudo aquilo que a gente tinha, né? De respeito, de consideração pela pessoa, e parece que a gente desaprende e joga tudo fora. Então, esse era um comportamento que eu tinha, esse era um problema que eu tinha, e eu faço questão de alertar para que a gente não reproduza isso, né? Nem eu, novamente, na minha vida, e nem os meus irmãos. Então, o que eu quero dizer para vocês é, não sou perfeita, não sou mesmo, nem sou melhor, e talvez em algumas coisas vocês sejam já melhores do que eu. Mas se houver alguma coisa proveitosa aqui dessa conversa, desse vídeo e das conversas que nós formos ter a partir daqui, que vocês aproveitem. E aquilo que não for bom, não for proveitoso, pode guardar numa caixinha na cabeça. Outro dia, em outro momento, outra fase da vida, você pode voltar nessa informação e ver se agora faz sentido. O importante é você não fechar o seu coração. A gente precisa ter um coração ensinável, um coração maleável. E o desafio da minha juventude foi exatamente esse, deixar o meu coração ser ensinável, porque eu era muito orgulhosa e fechada. Então, se ninguém tá apto para me ensinar, eu não aprendo com ninguém. E eu ia aprender com quem, se eu não sabia de tudo? E não sei, né? Então, hoje eu tenho um comportamento diferente. Hoje eu olho para aquilo que está sendo ensinado. Ah, isso é um bom ensinamento? Realmente eu ainda não sou boa nessa área, preciso aprender. E isso está de acordo com a palavra, com valores bíblicos que eu ainda não pratico. Eu vou ouvir, eu vou aprender, vou tomar isso para minha vida. Se não for algo edificante, se não for algo que está alinhado com a palavra, e também não fizer muito sentido para o momento, para a fase, eu vou guardar na minha cabeça em alguma caixinha, e pode ser que um dia eu precise resgatar aquilo. A exemplo, eu não sou mãe, não sei sobre maternidade na prática ainda. Muita coisa eu vou aprendendo e guardando numa caixinha. Quando eu for mãe, vai precisar e eu vou lá e acesso. Esse é o mesmo raciocínio sobre todo conhecimento. Mas pode ser que você precise desse conhecimento agora. Então não feche o coração, deixa o coração aberto, analisa com cuidado as palavras, né? E depois vai orar. Tem que orar. Senhora, eu ouvi isso da minha irmã, ela me disse isso, isso e isso, eu não concordo. Ou então, e eu concordo e preciso de ajuda para aplicar. Mas essa conversa com Deus posterior à autoanálise, né? A digerir isso que foi falado, e você repensando e reanalisando aquilo que era um conceito para você, isso é muito rico, é muito valioso, e tenho certeza que Deus age em cima disso. Porque foi assim que aconteceu na minha vida. A minha mãe aproveitava os momentos que eu tava lavando louça, porque não tem pra onde correr, louça você fica lá na frente da pia, e ela ia ensinar as coisas, ou então ela botava as ministrações pra tocar, não tinha o que fazer, e eu escutava aquilo ali. No começo era um sacrifício, era chato, eu chorava, lavava a louça e me acabava de chorar, porque aquilo pra mim era dolorido, né? Ouvir as verdades que eu precisava ouvir era dolorido, doloroso. Mas aquilo foi muito importante pra mim. Então, por mais que talvez você não se sinta muito confortável nas coisas que a gente vai conversar, parece um pouco chato, ai, não queria falar disso não. Mas depois de ouvir, você leva isso pra Deus e reclama com Ele. Eu tenho certeza que algo vai ser construído dentro do seu coração, né? Pode ser que você tenha algo para contribuir e falar também da sua visão, da sua parte. A gente vai, acho que, colocar o vídeo no YouTube e aí você vai ter a oportunidade de compartilhar nos comentários, ou pode ser no meu WhatsApp, para os meus irmãos, né? Pode me mandar mensagem, a gente conversa, pode me ligar também. A gente vai desenvolvendo melhor as ideias e discutindo, debatendo sobre, né, a forma de pensar, como é que eu pratico isso, na verdade, ou então não concordei, não achei legal o jeito que você falou, tô aberta, não tem problema. Para os meus irmãos, né? Para quem não concordou, não achou bom, não é meu irmão, eu não vou ter muito o que fazer. Cada um vai desenvolvendo aí dentro de si, pede ajuda de Deus. Mas é isso, eu tô quase terminando a louça. Essa era uma introdução só para dizer que o projeto vai acontecer. Não vai dar, acho que pra fazer uma super produção, os cabelos vão em pé mesmo, e o coque na cabeça, cabelo de lavadeira e o paninho no ombro, mas esse é um momento que eu tenho muita reflexão
que eu penso muito, que eu converso comigo mesma. Ia ser muito mais fácil se tivesse um microfone no meu cérebro e eu visse, captasse já. Até um pouco mais difícil quando tem que falar. Mas acho que vai valer a pena. E se fizer sentido, dá um joinha. É uma forma de saber que vai valer a pena, mas no final das contas eu sei que vai. Então, beijo pra vocês e até a próxima.